Senhores vereadores, agora está em discussão a emenda de número 158, ao projeto de lei de número 97 do ano 2018. A emenda apresentada pelos nobres vereadores Renato Caroba, nobre vereadora professora Cris, nobre vereador Rafael Laranjeira. Senhores vereadores, está em discussão. A palavra, nobre vereador Rafael Laranjeira. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos aqui mais um ano diante dessa emenda. Ano passado nós também fizemos essa emenda para que o remanejamento seja baixado para 5%. É um entendimento que esse vereador tem, andando por demais cidades, tendo em vista que outros municípios já fazem esse percentual, já praticam esse percentual. Então, mais uma vez, eu peço aos nobres pares que votem favorável à emenda, tendo em vista que nos últimos anos a gente não está visando prejudicar, apenas que a gente tenha maior participação nas decisões tomadas na cidade, tendo em vista que esse ano nós tivemos um excesso de superávit nessa casa, e com o remanejamento tendo essa diminuição, a gente vai estar participando para debater mais esse assunto na casa e trazendo mais projetos para cá, para a nossa discussão, evitando assim esses excessos de superávit que nós estamos tendo em vista que a Câmara vai participar mais do orçamento. Então, em mais um ano e mais uma oportunidade, eu peço o voto favorável dos colegas vereadores, se assim entenderem correto. Já aprendi que aqui perde e ganha no voto. Perdemos no voto ano passado e estamos insistindo esse ano. E se perdemos no voto esse ano de novo, vamos estar insistindo no ano que vem outra vez. Então, peço o voto favorável dos colegas vereadores. Muito obrigado. Senhores vereadores, ainda em discussão. Palavra ao nobre vereador Renato Caroba. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente fez essa emenda aqui porque, como bem diz o texto, o artigo 37, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5%. O que nós estamos vistos nos últimos anos aqui, e não só neste governo, tá? Já anteriormente. Vou fazer justiça aqui. O que nós temos visto? É que a peça orçamentária ela é feita de uma forma, e com todo respeito, acho que mal planejada ou subestimando o orçamento. E é por isso que precisa de 15%, que dá cerca de 45, 48 milhões de reais para abertura de crédito, porque assim você vai fazendo uma nova peça orçamentária no decorrer do ano. Então, passa pela essa casa uma coisa, e depois nós estamos dando a possibilidade, não é que a gente está querendo engessar, e nem dizer o seguinte, caso haja um recebimento novo de recursos, ele vai estar engessado. Não, porque 5% já representa, salvo engano, 17 milhões de reais. Então, nós já estamos permitindo, ainda com 5%, cerca de 15, vou reduzir aqui, arredondar, 15 milhões de abertura de crédito. Então já é um número elevado. 45 milhões, 46, 47 milhões já é um valor absurdo. Então o que nós estamos propondo é que reduza de 15 para 5, até porque vai forçar o governo a planejar melhor a peça orçamentária, parar de ficar abrindo crédito adicional ao bel prazer. Então é isso que a gente gostaria de propor aqui aos colegas. Repito, nós não vamos inviabilizar o governo. Até a data de hoje nós abrimos quanto? 7 milhões. Não chegou aos 5%. Se mais 6 meses, mais 7 milhões, não vamos atingir. Vai dar os 5%. Então, muito difícil, mas é dar um percentual muito grande. E por que o governo faz isso? Não é só este. Porque quer ter uma possibilidade de subestimar, na minha opinião, na nossa avaliação, é que quer subestimar o orçamento, mandando o orçamento mais curto possível para que essa casa opine, e é assim, quando vai ser aprovado, acaba quando depois de aprovado, acaba abrindo diversos créditos adicionais suplementares, desconfigurando o orçamento aprovado nessa casa. É por isso que a gente pede o apoio, o voto dos colegas, para que a gente possa alterar de 15% para 100% o poder de abertura de créditos adicionais suplementares. Senhores, ainda em discussão, a palavra ao nobre vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, neste momento faço uso da palavra para dar minha opinião a respeito da matéria apresentada, senhor presidente. Embora que apareça que
que o Executivo tenha esse percentual de 13%, temos que considerar que 40% está comprometido com folha de pagamento. Devo destacar também que só a pasta da educação são 75 milhões destinados a pagamento de folha. Então, se você for ver o montante que sobra perto do que foi enunciado aqui, já se executa, próximo do que os propositores querem com tal medida, do meu ponto de vista. Também vale destacar que o projeto, hoje aqui examinado por esta casa, projeto 097, um número aqui, para que fique bem registrado nos anais desta casa. Para 2018, o corrente exercício, o mínimo estimado é de 292 milhões. Para 2019, que é o que estamos debatendo neste momento, o máximo é 287 milhões. 6 milhões de diferença. Se levarmos em consideração o mínimo previsto para 2018 e o máximo previsto para 2019. Então já vai ter uma queda considerável na arrecadação, o que torna essa matéria, do meu ponto de vista, inviável, e eu peço a rejeição da matéria aos novos pares aqui presente. Ainda em discussão, senhores? Palavra, nobre vereador Paraibacá, na sequência, nobre vereador Rogério da Padoca. Senhores vereadores, vereadoras, público, internautas, público presente, senhores, é uma prerrogativa do vereador. Eu muitas vezes questionei essa situação. Quero dizer a vocês, hoje eu posso ver que o Poder Executivo, de forma coesa, nunca fez, eu gostaria que me relembrasse um projeto de lei de autoria do Executivo, um decreto a qual ele conseguiu remanejar tamanha verba com 15%. Esta casa sempre autorizou em todos os governos. Vou mais longe. Existem municípios nos rincões do Brasil que a Câmara autoriza 40%, que é um absurdo. Desta forma aqui, eu sou contrário. Haja vista que a comissão e eu, como vereador relator, eu já aprovei aqui, fica suprimido integralmente o inciso 4º do artigo 37 do projeto de lei 97, 12 de abril de 2018, onde a redação diz o seguinte: fica impedido, o caput do referido artigo 37 diz que o Poder Executivo é autorizado para, em seu inciso 4º, estabelecer que as aludidas movimentações financeiras sejam feitas sem prévias autorização legislativa. Quero dizer, eu como legislador, jamais o Papa poderia me pedir para me fazer isso aqui, para me votar a favor de uma matéria dessa. E nós suprimimos esta matéria porque todo o Poder Executivo, ele tem sim que pedir autorização do Legislativo para gastar os recursos, seja em qualquer área financeira, seja em qualquer pasta. Eu quero aqui discordar dos autores. Como eu falei, eu vou pedir o voto contrário a esta matéria, uma vez que o Executivo ainda sequer mandou um decreto, ou fez, não mandou, que quando é um decreto, é decreto, não pede autorização à casa, para se gastar um recurso. Vale ressaltar que da forma que nós estamos aprovando essa peça, a peça nós tivemos uma queda de arrecadação. E esse vereador, quero aqui ressaltar para a população, dizer que nós fizemos a maneira mais viável para que o Executivo pudesse executar a peça orçamentária.
contemplando especificamente as emendas dos demais vereadores. Então seria injusto se eu quero impor um programa de UTI neonatal no município no valor de mais de R$1 milhão, ou eu quero a ecoterapia que custa mais de R$600 mil, eu engessar o governo. Então eu autorizo, vou autorizar, vou deixar permanecer nos 15%. E eu peço que os demais vereadores nos acompanhem para que o Executivo possa sim remanejar os valores dentro da peça orçamentária. Então eu peço o voto contrário da redação da determinada. Palavra ao nobre vereador Rogério da Padoca. Obrigado, presidente. Presidente, primeiro eu gostaria de ressaltar, como foi falado a respeito do orçamento, que terá uma retração para o ano que vem. Primeiro que o orçamento desse ano, a gente, quando colocou aqui o ano passado, a gente falou que tinha sido chutado para cima. Porque eles falaram que ia arrecadar 305 milhões. Tinha aumentado cerca de 20 milhões de um ano para o outro, em média. E a gente, todo mundo aqui, 3 ou 4 vereadores, desculpa, não todos, mas 3 ou 4, sempre levantou essa bola, que não teria como arrecadar esse valor. Né, porque a gente vê no Brasil do jeito que está andando, você falar que seu orçamento vai subir tantos bilhões assim, sem falar de onde vem o dinheiro, e aí esse ano eles voltam para a realidade. Não é que nós teremos uma retração, é que hoje eles estão fazendo o orçamento do que eles deveriam ter feito desse ano, um mais compatível com a nossa realidade. Então, se eles estão prevendo para o ano que vem 287 milhões, vai ficar mais ou menos na média do que a gente que está trabalhando aqui tem essa noção. O que acontece é que parece que tem alguns secretários lá embaixo que estão brincando de fazer política, brincando de fazer uma peça orçamentária. Né? Quanto à emenda, gostaria de parabenizar os 3 autores, só que eu, particularmente, não irei aprovar, porque eu acho que foi muito para baixo. Né? Se fosse uns 10%, eu acredito que seria um valor mais razoável, né? Um valor mais exequível, que nem ano passado nós abaixamos para 13%. Esse ano para 10%, a gente daríamos uma resposta ao Executivo. Mas 5%, dentro do que o Paraíba falou, ele tem a razão. A gente precisa também deixar que eles tenham uma certa flexibilidade, porque hoje o governo vai mal, e se a gente começar a apertar ele aqui, ele vai falar que vai mal por culpa nossa. E a gente pode continuar fiscalizando dessa forma, eles mandando essas emendas para cá. Então, por esse motivo, até pedir desculpa aos autores, que normalmente eu sempre voto com a Câmara, dificilmente eu votar pelo Executivo, que se fosse 10%, com certeza eu estaria votando junto, mas é que 100% com esse governo que é até triste citar a secretária de Finanças, mandou um ofício que não poderia participar da reunião da Comissão de Finanças da Casa, porque ela não tinha participado da montagem da peça orçamentária. Como a secretária de Finanças não participa da construção da peça orçamentária? Então, por falta de planejamento, por esses problemas que a gente vivencia lá de baixo, eu vou votar contrário a essa emenda, né, falando que eu também não concordo com 15%, que também acho um valor muito alto. Obrigado. Senhores vereadores, ainda em discussão, a palavra ao novo vereador Reinaldo Gregório Júnior. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Acho que já é boa noite a todos que estão aqui presentes, as pessoas que nos assistem, aí, os internautas, a imprensa. Eu quero, no arrimo do que disse o nobre vereador Rogério, o nobre vereador Paraíba Karen e o nobre vereador Castelo Alemão, líder do governo nesta casa, destacar que aproximadamente 60 milhões de reais dessa receita é para pagamento de pessoal, ok? Então, de 280 você já tira 60 milhões, vai baixar para 227 milhões. Então, na realidade, o que nós estamos oferecendo para a Prefeitura é 15% sobre 227 milhões e não 287 milhões. 60 milhões é dinheiro para pagamento de pessoal. Então, não se mexe no dinheiro de pagamento de pessoal, naturalmente, que não se remaneja esses valores. Então, eu quero só deixar claro aos nobres pares que, assim como o nobre vereador Rogério foi bem feliz na sua colocação, no que diz respeito a nós também oferecermos a oportunidade do governo trabalhar com um pouco mais de liberdade para a gente também poder cobrar de uma forma mais incisiva aquilo que a população nos cobra todos os dias aí nas ruas da cidade, nos lugares onde nós
passamos e frequentamos. Então eu quero solicitar aos nobres vereadores que naturalmente rejeitem essa propositura dos nobres vereadores que fizeram a propositura no que tange exatamente o que o nobre vereador Rogério falou. Habitualmente a gente não costuma votar contra a propositura de colegas, porque, como vocês já sabem, como eu defendo isso aqui como um colegiado, naturalmente, como colegiado nós precisamos um do outro aqui, mas nessa matéria eu vou votar contrário e vou solicitar aos nobres pares que façam o mesmo. Muito obrigado. A palavra é do nobre vereador Paulo Henrique Maiolino. Mais uma vez, boa tarde a todos aí. Voltando respeitosamente a peça apresentada, falada muito bem aqui anteriormente pelos colegas, deu para entender e visualizar, nesse contexto aí, uma das cidades mais ricas da região do Alto Tietê, comparando em renda per capita, e um gasto elevado nas pastas. O maior gasto elevado no município de Arujá hoje é a questão da folha de pagamento. Então, eu como vereador apresentando emenda aditiva, outros vereadores tendo a oportunidade de oferecer aqui emenda aditiva para diversas melhorias e oportunidades de trazer vamos dizer, um desenvolvimento para a cidade, ou uma pequena expansão de crescimento, não tendo a condição de destacar pelo fato de ficar, vamos dizer, teoricamente, engessado. Como o Rogério falou muito bem, acho que se fosse 10%, talvez, no meu entendimento, seria permissível, mas um valor um pouco mais embaixo, fica um pouco difícil, levando em consideração, pelo lado do governo, que, em vez de melhorar, aumentar a arrecadação, a projeção não é o que mostra para a gente, está indo totalmente na contramão da situação, que é justamente diminuir a arrecadação. Lá na frente, você pega o resultado final, você vê que o valor é bem inferior. E deveria ser ao contrário, deveria ser diferente, deveria ser esse valor muito maior, para a gente poder ter condições e ferramentas de poder trabalhar em cima de melhorias. Instalação de creches na cidade, aí, nos bairros, está faltando escola em período integral. As mães vêm aqui nos gabinetes de vários vereadores aqui diariamente pedir vaga na creche, principalmente em período integral. Problema na saúde, a mesma questão. Você vai lá, não tem UTI, bate na porta dos gabinetes dos vereadores, não bate na porta do secretário de saúde. Quem recebe é a gente. Então, nós estamos deparando com a realidade. A realidade está na nossa cara, só não vê quem quer. Então, assim, eu acho que, assim como os vereadores que me antecederam aqui, estou com eles também, peço que os demais também venham com a gente, porque a cidade tem que crescer, tem que ir para frente cada vez mais. Palavra da nobre vereadora professora Cris do Barreto. Boa tarde a todos. Bom, eu como uma das propositoras dessa emenda, peço, né, para os colegas que nos acompanhem nessa emenda aí de 5%, concordando até com o Rogério, né, com o meu colega de bancada, porque por mais que a gente vote aqui verbas suplementares, que a gente abra crédito, que a gente faça qualquer coisa, a cidade não anda. Então a gente pode ter 5%, a gente pode ter 10%, a gente pode ter 15%, a gente pode ter 50% de repasse para o governo. Mas eu gostaria que funcionasse. Como a gente sabe que não funciona, é bom a população entender que nós não estamos aqui para engessar o governo. Nós não fizemos essa emenda para engessar o governo. Nós fizemos essa emenda para ver se alguma coisa acontece. Porque se com 10, com 5, com 15, com 13 não andou, não sei se com 15, com 5 vai andar também. Então eu peço, né, aos vereadores aí, apesar, né, de sermos 3, né, quem sabe mais alguém nos acompanha, mas que a gente possa aí dar mais esse voto de confiança para o governo, porque desde o ano passado nós estamos dando voto de confiança para o governo. Foi 13, agora vai ser 15, o ano que vem será 15 novamente. Como o Laranjeira disse, nós estaremos aqui de novo, fazer outra emenda de novo ano que vem. Mas não é contra o governo, não é contra a população. Pelo contrário, a gente quer que a coisa aconteça, mas não acontece, infelizmente. Então a gente continua dando voto de confiança, a gente continua aprovando, e essa gestão não funciona. Essa gestão do dinheiro público não funciona.
Então eu peço aí aos colegas que nos ajudem aí a aprovar esses 5% de repasse para o governo, que já é bastante para ele, que não está fazendo nada. Obrigada. Ainda em discussão, a palavra do nobre vereador Pastor Edmar. Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes, público que está nos assistindo. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter solicitado o pedido desses 2 vereadores de ter suspendido a sessão, mas eu quero me manifestar em cima da fala da vereadora Cris. Você vê o que é uma cabeça, né? Por isso que o vereador Reinaldinho permite citar a Vossa Excelência, fala, cada cabeça é uma sentença. Eu vejo completamente diferente, vereador, discordo, respeito, mas discordo porque quando a gente vai fiscalizar, a gente tem que dar liberdade para o prefeito fazer o que ele tem que fazer. E se nós, que temos aqui, não vamos dizer autoridade, mas se passa por aqui essa autonomia de dar os 15% para o prefeito usar, e ele não usa, aí sim nós temos que ir com rigor da fiscalização. Então, eu vou votar favorável, na verdade vou contra a propositura dos nobres colegas, que eu também não queria fazer isso, mas eu vejo que a nossa cidade, o nosso município precisa, agora, como a senhora falou, se o prefeito não fazer, nós estamos aqui para poder cobrar e pedir que ele faça. Mas amanhã ou depois ele não pode dizer que nós, como o vereador Rogério falou aqui agora há pouco, jogar a culpa na gente, que nós que estamos engessando ele. Então, por esse motivo, com todo o respeito que eu tenho à senhora, os outros nobres colegas aqui, eu vou votar contrário e vou votar a favor aí dos 15%, que a nossa cidade precisa avançar. Não crescer, né professor Edivaldo? Não tem, mas avançar precisa. No mais, senhor presidente, boa noite a todos e desculpa qualquer coisa. Ainda em discussão, a palavra ao nobre vereador Luiz Fernando. Boa noite, nobres colegas vereadores, ainda público presente, internautas, a imprensa. Mais uma vez, eu acho interessante a gente parar e refletir a respeito do orçamento público. Esse é o meu entendimento. O orçamento público, por si só, ele já é engessado. Tomando a fala aí dos colegas, vocês colocaram, por exemplo, que nós estamos com 70 milhões, né? Outros falaram em torno de 60 milhões com relação à folha de pagamento. Isso representa, em percentual, em torno de 49% do orçamento da cidade. Se nós levarmos em consideração, né, que no que diz respeito à Constituição Federal, nós temos que aplicar, no mínimo, 25% em educação e 15% em saúde, e nós temos acompanhado aqui no município, nós temos aplicado um pouco mais, né? Esse percentual que nós estamos deixando para o governo, ele é um percentual, no meu entendimento, bastante justo, né? Então, assim, não é dessa forma que eu entendo que nós vamos estar melhorando a questão, né, de demandas da nossa cidade. Não é diminuindo o percentual, não. Por quê? Porque nós já temos aqui hoje um comprometimento de boa parte, permita-me citar, vereador Gabriel, comprometido. Como é que reduz a folha de pagamento? Foi votado aqui um PDV, vai verificar lá quantos funcionários que, tendo condições, aderiram. Foram pouquíssimos. Então, é dificultoso reduzir a folha de pagamento. Você entendeu? Qual a saída? A saída é uma arrecadação mais justa, mais eficiente, tentar trabalhar algo nesse sentido, né, que não venha, é lógico, estar de forma alguma sobrecarregando com tributos e taxa o contribuinte que já é sobrecarregado. Então requer
uma capacidade, uma criatividade, eu diria, muito grande, de qualquer governo, não é o governo da cidade de Arujá, de qualquer governo. Haja visto a conjuntura que passa o nosso país. Então é um desafio muito grande. Então é nesse sentido, né, que eu também não estaria acatando a proposta dos colegas. Eu entendo a visão, respeito bastante, mas eu penso que não é essa maneira, não é a forma eficiente de nós estarmos cobrando políticas públicas, fiscalizando o governo. Mas é importante cada vez mais que venha se olhar o que nós estamos discutindo, quando se falar em LDO, quando se falar em PPA, quando se falar em LOA, que daqui a pouco vai estar chegando aqui na casa, né? Para que a gente possa ter uma discussão cada vez mais de proposituras, algo que vá de encontro, de fato, né, aos anseios aí da nossa população. Então eu quero deixar essa minha fala também registrada e repetir que, no meu entendimento, né, Deus queira que no futuro aí cada um de nós possa estar, né, de alguma forma administrando isso. Como eu já disse para vocês, eu vim, né, do Executivo, eu sei o desafio que é estar cumprindo o orçamento, estar cumprindo as metas, estar cumprindo os percentuais aí já constitucionais, né? E por isso, né, nesse caso eu vou estar realmente rejeitando, no caso, essa emenda dos colegas. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Senhores vereadores, encerrada a discussão, passaremos agora à votação da emenda de número 158 ao projeto de lei de número 97 do ano de 2018. Senhores vereadores, está agora em votação. Senhores, só corrigindo, o sim é pela aprovação, ou não é pela rejeição à emenda. Fica... Ainda em votação. Professor Edival. Senhores vereadores, a emenda de número 158 ao projeto de lei número 97 de 2018 fica rejeitada pelos votos de Abel, doutor Marcelo, doutor Gabriel, doutor Luiz Fernando, pastor Edmar, professor Edival, doutor Paulo Henrique Marlino, nobre vereador Rogério da Padoca, nobre vereador Paraíba Caro, nobre vereador professor Ana Poli, nobre vereador doutor Reinaldinho, nobre vereador Castelo Alemão. E aprovada pelos vereadores professora Cris do Barreto, Rafael Laranjeira, nobre vereador Renato Caramba.